Olá, eu sou Juliana Miguel, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência usando o arquétipo da sereia. Gente, eu havia começado a usar esse arquétipo há uns dias atrás, né? E eu parei. Então eu usei ele por mais ou menos uns 5 dias, parei uns 3 dias e voltei. Faz 3 dias que eu voltei a usar esse arquétipo, tá? Inclusive eu tô anotando tudo da minha experiência pra depois saber exatamente o que aconteceu, o que mudou e tudo mais. Então, assim, gente, desde que eu comecei a usar, né, antes de parar e tal, desde que eu comecei a usar, eu senti muita diferença, muita diferença. Gente, o arquétipo da sereia, ele tem uma energia muito diferente. Eu uso da Cleópatra também, então eu uso da Cleópatra e o da sereia. Já usei o da Jessica Rabbit também, atualmente não estou usando mais, mas o da sereia, ele tem uma energia diferente porque a gente traz nesse arquétipo uma energia muito forte de magnetismo. Então, assim que você começa a usar esse arquétipo, se você realmente se aprofundar no arquétipo, pesquisar sobre, enfim, eu assisti documentários de sereia, eu via filmes de sereias, eu coloquei sereia na capa, no fundo de tela do meu celular. Eu fiz um desenho de sereia e colei na parede. Então, tipo assim, eu tava muito em contato. Eu comprei um brinco de sereia, gente. Vou mostrar pra vocês um brinco com a cauda da sereia, olha. Comprei também. Não sei se vai dar pra ver. Mas, ó, uma cauda de sereia, tá vendo? Aí eu comprei esse brinco e eu uso ele, né? Enfim. E, gente, olha que engraçado. Eu tava com a orelha inflamando, né? Já tem muito tempo que eu furei minha orelha. Mas ela inflamou esses dias. E aí eu não tava conseguindo usar nenhum brinco. Esse foi o único brinco que eu consegui usar e não piorou, não inflamou. Então, tipo assim, foi muito engraçado, sabe? Porque justamente esse brinco eu consegui usar de boa e os outros estavam inflamando e saindo pus da minha orelha. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô desesperada. E aí, esse eu tô conseguindo usar. Enfim. Primeira coisa que eu, assim, achei que deu de diferença com esse arquétipo, obviamente, isso aí, gente, tá no topo de tudo, é o magnetismo pessoal. Você atrai tudo. Você se torna uma pessoa extremamente magnética. Então você começa a ter que tomar cuidado com o que você tá falando. Porque quando você fala uma coisa ruim, na hora acontece uma coisa ruim. Quando você fala, tipo, uma coisa, ou você, assim, entra em fofoca, coisa assim, acontece uma coisa com o seu nome. Ou acontece alguma coisa. Então, tipo assim, você é muito magnética. Você se torna realmente muito magnética. Pessoas começam a falar com você. Então, tipo, as pessoas vinham falar comigo. Eu comecei a puxar mais assunto com as pessoas. Eu era uma pessoa anteriormente que tinha dificuldade, às vezes, de puxar assunto com as pessoas que eu não conhecia direito. E agora, cara, eu tô puxando assunto, tô uma pessoa muito falante. Então, assim, ela trabalha muito a questão da popularidade, de você atrair pessoas, de você saber se comunicar com as pessoas, de você saber se portar na frente das pessoas. Isso é realmente muito interessante. Muito interessante. As pessoas começam a te tratar melhor, sabe? Você vai num lugar, as pessoas te tratam bem, te ajudam. Pergunta se você tá precisando de ajuda, se você quer alguma coisa. Tipo, as pessoas te tratam bem, realmente. Você percebe, sabe aquele tratamento de princesa, digamos assim? É tipo isso. Você começa a ser tratada como uma princesa. As pessoas te olham de uma forma diferente. Segunda coisa que eu comecei a perceber, eu comecei a receber muitos elogios, tá? Então, tipo assim, não só de homem que eu tô falando, tá? Mas você atrai muito olhar na rua, muito olhar. Todo mundo, parece que onde você passa, todo mundo tá olhando pra você. E você pode estar vestida de saco de lixo, filha. Você vai chamar atenção. Não adianta. É um magnetismo extremo. Extremo. Todo mundo olha pra você. No meu ambiente de trabalho, as pessoas começam a falar. Esses dias uma amiga me falou, nossa, Juliana, você tá com um rosto diferente. O que você fez? Eu não sei. Gente, eu não fiz nada. Eu só estou usando um arquétipo. Somente. As pessoas começam a reparar no seu cabelo, no seu corpo, na sua maquiagem, na forma que você tá se vestindo. Ah, nossa, a roupa ficou muito legal em você, não sei o quê. E as pessoas vão reparando, gente. Então, assim, eu comecei a perceber muitos elogios acerca da minha aparência, sabe? Enfim. Elogios também, assim, no meu ambiente de trabalho, né? Então, às vezes, clientes chegavam pra mim e falavam, nossa, você atende super bem. Eu tive cliente me dando presente, me dando bala, me dando... Sabe? E, tipo assim, é muito louco, gente. Esse arquétipo, ele traz um magnetismo extremo. É muito interessante. Terceiro ponto que eu achei que eu, particularmente, me interessei muito foi me interessar por outras coisas. Então, por exemplo, eu tava numa fase, assim, que eu tinha largado faculdade. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, porque eu tinha realmente largado a minha faculdade. E aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora?
Porque eu tinha descoberto que a minha faculdade não era o que eu queria fazer pra minha vida. Eu comecei a faculdade por um motivo e não era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Eu descobri isso depois de um tempo de faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu larguei. Só que nisso que eu larguei, eu fiquei assim, mano, o que eu vou fazer agora? Porque pelo menos com a faculdade eu tinha uma garantia de emprego, mas ao mesmo tempo, faculdade não é garantia de emprego. Porque na minha cidade, é uma cidade pequena, então assim, muita gente se forma e não tá atuando na área. Então assim, faculdade não é sinônimo de ter um trabalho, sabe? Então eu fiquei assim, mano, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a me interessar por investimentos. E eu comecei a pesquisar sobre investimentos. E assim, uma coisa que nunca havia passado pela minha cabeça. E uma pessoa que eu conheci uma vez já tinha me falado sobre isso, já tinha comentado comigo. E já tinha me mostrado como funcionava. Só que eu não me interessei muito, achei muito difícil. Eu nunca vou aprender isso. Muita coisa, muito número, muita tabela, muito não sei o quê. Só que eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu comecei a realmente me interessar por coisas diferentes. Comecei a ler de novo, eu já tinha parado de ler há muito tempo. Comecei a ler novamente. Comecei a não sabotar os meus treinos, né? Então, assim, gente, muita coisa mudou. Eu comecei a cuidar mais da minha casa. Então, tipo assim, eu não consigo mais ver sujeira, não consigo ver coisa no chão, não consigo ver louça pra lavar. Isso mudou muito também. Né? Não tá aquele extremo, tipo, ó, extremo da limpeza, gente, eu não posso ver uma poeira, que senão... Não é isso que eu tô falando, mas, tipo assim, você começa a ter mais cuidado com as suas coisas. Deixar mais arrumado, né? Uma outra coisa que eu percebi de diferença também com esse arquétipo da sereia foi que o momento do autocuidado, tipo assim, de passar um hidratante na pele, de fazer uma skincare, de cuidar do cabelo, de tomar banho simplesmente, virou um momento extremamente sagrado, gente. Tipo assim, eu vou entrar no banho, tipo assim, eu não entro no banho só, tipo, vou tomar banho e acabou. Eu sinto o momento. Eu vou passar um hidratante na pele, eu sinto a minha pele. Eu não fico, tipo, passando de qualquer jeito, assim. Você sente, sabe? Você sente o seu toque na sua pele. É muito doido. É muito louco mesmo. Você vai beber água, tipo, você sente a água entrando no seu corpo, você sente ela hidratando o seu corpo. E isso também puxa para um outro ponto que eu também senti de diferença, é que eu comecei a beber mais água. Então, eu estou sempre com sede, gente. O tempo todo eu quero beber água, o tempo todo. Sério. Uma coisa também que eu achei que fez muita diferença, né, que tipo assim, eu já tava querendo fazer isso, eu tava querendo mudar minha alimentação. Só que eu não tava conseguindo, porque eu sempre tive uma compulsão enorme por doce. Gente, era impressionante. Eu entrava numa fila de mercado, na fila eu catava pelo menos uns 2 doces pra comprar. E aí toda fila que eu entrava era assim, gente. Eu ia numa fila, eu comprava um doce. Ia em tal lugar, comprava um doce. Ia em tal lugar, comprava outro. Então eu tinha essa compulsão por doce, sabe? E eu simplesmente, desde que eu voltei a ativar esse arquétipo, nesses 3 dias eu já não estou mais comendo doce. Pelo menos não tanto que eu estava comendo. Mas esses 3 dias especificamente, gente, eu acho que eu não comi doce, juro pra vocês. Tô tentando até me lembrar agora, mas eu acho que eu não comi não. Enfim. Mas assim, eu mudei isso e realmente era uma coisa muito difícil pra mim. Na situação que eu estava de compulsão por doce, por comida, eu não conseguia parar de comer, gente. Tipo assim, eu tava numa coisa de, tipo, eu compro as coisas aqui pra casa e eu não conseguia parar até ver o fim da comida, sabe? Então, tipo assim, tava demais. Isso mudou muito, eu realmente tô me controlando, tô começando a alterar as coisas que eu tô comendo. Então, tipo assim, tô com vontade de comer doce, como uma fruta. Por que precisa ser um chocolate, né? Então, assim, já não estou comprando. Tem horas que, pô, bate a vontade, poxa, podia comprar um doce, mas aí eu me lembro, não, Juliana, você vai matar a sua vontade agora de comer doce, mas depois você vai ficar, poxa, podia não ter comido. Então, eu tô tendo mais autocontrole da minha mente, sabe? Tô realmente tendo esse autocontrole. E isso é uma coisa que tá fazendo muita diferença, porque eu sempre quis fazer essa mudança de alimentação, gente, só que eu não tava conseguindo. Tava sendo muito mais forte do que eu, a compulsão pela comida, sabe? Enfim, e isso é uma coisa que mudou bastante. E eu tô adorando essa parte, porque eu sempre quis fazer isso e eu não tava conseguindo. Então tá facilitando bastante, eu tô conseguindo mudar a minha alimentação. Gente, uma coisa que também achei muito diferente foi a minha pele. A minha pele tá muito diferente. Tipo assim, ela tá mais hidratada, sabe? Tá hidratada, tipo assim, tá numa cor mais uniforme. A minha pele, gente, aqui era uma olheira gigante. Tipo assim, ainda tem um pouco de olheira, né? Mas assim, era muito forte isso aqui. E assim, eram muitas cores, sabe? Tipo assim, ficava... Aqui assim tinha um avermelhado, aqui assim...
E agora tá bem diferente, ela tá mais uniforme, tá uma cor muito bonita que eu estou gostando. Eu senti muita necessidade também de mudar o cabelo, né? Então, tipo, constantemente eu estou pensando sobre o meu cabelo, eu tô atualmente numa fase de querer deixar ele grande. Então, assim, eu comecei a querer mudar a minha aparência. Uma coisa também que eu achei muito legal no arquétipo da sereia é que ela te conecta muito com o espiritual, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que teve essa conexão com o espiritual. Então, muitas coisas eu via, né? Tipo assim, eu sonhava, ou enfim. Só que já fazia um tempo que eu tava um pouco afastada do meu lado espiritual. Então, assim, às vezes eu fazia minhas orações, tudo, só que acabava não sendo, assim, uma conexão profunda, né? Do que você tá ali, tipo, frequentando um lugar, ou alguma coisa assim e tal. E eu, particularmente, gente, não me identifico com uma religião específica. Então, eu tava muito perdida porque eu não queria, tipo, ter que seguir uma religião que eu não concordava com tudo, né? Apenas para cuidado espiritual. Então, enfim. Aí comecei a ativar esse arquétipo novamente. Gente, é impressionante. Eu juro pra vocês. É impressionante a quantidade de coisas que eu estou sonhando. Que eu estou prevendo. Tipo assim, cara, às vezes coisas que, tipo, você... Hoje mesmo, hoje aconteceu uma situação que a minha colega de trabalho chegou e falou pra mim um negócio que eu fiquei... Mano, eu sonhei com isso. É louco. É muito louco. Tipo assim, você sonha e daqui a pouco o negócio acontece, sabe? Eu não tô falando que com você vai ser assim. Tipo, pode ser que você sonhe de outra forma, sabe? Pode ser que ela te mostre o espiritual de outra forma. Ou você começa a escutar, não sei, cara. Eu não tô falando que você vai começar a ter contato com o espiritual, tá, gente? Não fica com medo. Mas, tipo, se você é uma pessoa muito intuitiva, uma pessoa que já teve muito contato com o espiritual, cara, é tiro e queda, você vai ter mais contato ainda, porque a sereia, ela traz essa questão da espiritualidade, né? Essa conexão com o mar, com a profundeza, com a lua. Cara, isso é muito, muito nítido que é espiritual. Então, assim, tudo isso começou a acontecer. E junto com essa questão espiritual, eu tive também projeções astrais. Só que eu, na hora, assim, na hora eu fiquei um pouco com medo. E eu consigo sair da situação quando eu quero. Então, tipo assim, eu pensei, não, tô voltando, não quero fazer mais isso, não quero, tchau. E saí, voltei, acordei. Mas, tipo, eu tenho uma facilidade muito grande pra sair de sonhos, de projeções. Então, assim, às vezes eu tô na situação, tipo assim, vamos supor, eu comecei a sonhar com o negócio. Quando me incomoda, eu falo, não, não quero mais, tchau. E eu acordo. Eu tenho essa facilidade de sair do sonho, entendeu? Então, tipo assim, eu saí da projeção porque eu fiquei com medo, porque eu não entendi direito, eu nunca tinha feito aquilo. Então, aconteceu umas 3 vezes e na primeira foi, tipo, muito inicial. Eu vi uma coisa muito forte, uma luz muito forte no olho e um barulho, tipo, uma pessoa cantando, assim. E aí eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fazer nada. Só que eu voltei. Eu falei, não, não sei o que tá acontecendo. Eu fiquei com medo, porque eu não sabia se era bom ou ruim, né, gente? E aí eu fiquei assim, não, quero voltar, tô voltando, tô dominando meu corpo de novo, e é isso. E tchau, e acordei. A segunda vez eu não me recordo muito bem, mas eu vi o rosto de uma sereia, nitidamente. Eu vi uma luz muito forte, igual da primeira vez, e vi um rosto de uma sereia muito próximo, assim, né? Uma cor meio verde água e tal. E aí foi isso. E a terceira vez foi parecido também, mas eu vi mais coisas, enfim. Só que eu acabei também saindo porque, por não entender direito o que estava acontecendo, eu nunca tinha estudado sobre projeção astral, eu fiquei com um pouco de medo. Mas depois eu fui estudar sobre e eu entendi que é uma coisa boa, gente. E eu comecei a ter muito esse contato com o espiritual, de fato. Comecei a sonhar com pessoas, coisas que iam acontecer, e às vezes no mesmo dia acontecia, gente. Às vezes não, no mesmo dia acontecia, né? Então, assim, era surreal. Eu sonhava com um negócio de madrugada e eu vivia minha vida normalmente, nem lembrava daquele sonho. Daqui a pouco vinha uma amiga minha falar um negócio e eu ficava, caraca, eu sonhei que ela ia falar isso. Eu sonhei que ia acontecer isso. Mano, muito louco. Mas é isso, gente. É um dos melhores arquétipos. Eu adorei esse arquétipo. Ele traz uma conexão com você mesmo. Você começa a se sentir enquanto ser humano, sabe? Tipo assim, você começa a sentir a sua essência, o seu corpo mesmo. Você começa a mudar tudo em você. E isso é uma coisa extremamente interessante. Eu adorei esse arquétipo, muito bom. Eu uso também o da Cleópatra, tá? O da Cleópatra eu já uso, deve ter, poxa, mais de um mês aí. E é muito bom também, o da Cleópatra me ajudou em muitos aspectos. E o da sereia tá trazendo essa questão do magnetismo.
né? O da Cleópatra é mais aquele de impressionar, de chegar com atitude, com aquela marca, né? Tipo, nossa, olha ela que chegou e tal. Tipo, a sereia é mais o magnetismo. Tipo, parece que... Gente, é igual assim... Uma coisa também que eu percebi, que até lembrei agora pra falar pra vocês. Parece que, por exemplo, aonde você vai, as pessoas vão atrás de você. Você atrai as pessoas, sabe? Então, cara, às vezes, por exemplo, às vezes eu ficava assim, tipo, eu tava meio interessada numa pessoa, tipo, ah, achei bonitinho esse daqui e tal, não sei o quê. Mas, tipo, não passava disso, né? Eu não falava com a pessoa direito e tal. Daqui a pouco, todo lugar que eu ia, a pessoa começava a aparecer. Gente, é impressionante. Tipo assim, você dava de cara com a pessoa, daqui a pouco você tá em tal lugar, a pessoa também tá. Você vai subir a escada, a pessoa também, tipo, você atrai, sabe? É muito doido. Você realmente atrai as pessoas. É legal. Isso eu achei interessante, porque você fica com essa energia magnética. Então, tipo assim, às vezes você pensa em alguma coisa, tipo assim, ah, poxa, podia acontecer isso hoje, né? Acontece. Mano, é doideira. Mas eu amei esse arquétipo, achei muito, muito bom, é muito interessante, super recomendo. Mas você tem que pensar muito sobre, pesquisa sobre o arquétipo, veja se você quer esse arquétipo, tá? Se você é uma pessoa que tem dependência emocional ou coisa assim, se você tem essa dificuldade, não recomendaria você usar esse arquétipo. Como eu falei pra vocês, pra mim, antes de começar a usar esse arquétipo, as pessoas não valiam a pena, eu não gostava muito de pessoas, eu não fazia questão de pessoas. Então eu usei esse arquétipo e me ajudou na minha socialização, né? Tipo, falar e tal, brincar e mexer com as pessoas, enfim. E, tipo, me ajudou muito porque eu era uma pessoa extremamente fria. Então, tipo assim, eu não ligava, sabe, pras pessoas, assim, em geral. Tipo, eu sempre fui uma pessoa meio fria. Tipo, eu não ligava se eu ia magoar, se eu ia... Eu só agia do meu modo, entendeu? Eu não tinha essa coisa de, ah, porque será que a pessoa vai ligar? Eu só fazia. Então, tipo, me ajudou bastante nesse quesito também, tipo, ouvir mais as pessoas, né? Enfim, várias questões. E é isso, eu recomendo que você pesquise sobre, é um arquétipo muito bom, um arquétipo que traz muita vontade de ter conhecimento, muita vontade de ver coisas novas e super recomendo. É isso, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.